você que está chegando aqui no Crônicas da Máfia, episódio 14, precedendo o Natal. A gente vai começando aqui agora 8 horas, né, para quem está nos assistindo no YouTube, também para quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, sempre eu, com o Daniel Escola aqui falando bastante sobre máfia, seja ela a real ou sobre a ficção também, né? Às vezes livros, às vezes filmes, a gente comenta bastante sobre filmes aqui. Então, primeiramente, boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo certinho, tudo certo. Lembrando que com a gente está a Vinícola Aurora, viva o agora. Experimente aí os espumantes Brut e Moscatel neste final de ano, né? Aproveite as promoções, as últimas promoções aí. Se garanta, porque olha, nem no supermercado tá tendo aí tanta opção, né? Tem que correr aí para se tu quer aquele espumante melhorzinho, tem que correr porque edições normalmente são limitadas. E também a Edelhaus, a casa cervejaria Edelbraun, que a gente vai estar no dia 18 de janeiro fazendo um programa ao vivo aqui da Edelhaus. E sem querer querendo, fui fazer as contas da semana passada, vai ser o nosso episódio 18. Então, nosso primeiro episódio aí em live mesmo, vai poder ter essa interação com o pessoal. Lá também o pessoal, o Jair, que é o gerente lá da Edelhaus também. Já vamos fazer aí um evento lá, junto com o Daniel. Então vai ser nosso primeiro encontro, assim, eventual, vamos dizer assim, de evento, não no sentido... Também, né, no sentido eventual, que às vezes vamos tentar nos encontrar aí para fazer esses episódios aí mais próximos e não à distância. E hoje a gente vai falar de quê? De que a gente vai falar hoje? Do que a gente prometeu semana Máfia passada. italiana. Máfia italiana. Hoje a gente vai falar sobre... A gente começou na semana passada falando sobre uma série e a gente deu aquela largada assim, nós podíamos falar sobre as personalidades daquela série. E a gente já tinha falado que era o Al Capone. E hoje a gente vai falar sobre Salvatore Rina, é um dos grandes chefões da máfia italiana. Ah, primeira coisa que acho que a gente pode falar aqui, quem, digamos assim, brotou, quem semeou a máfia lá na Itália foi Michele Navarra, né? O pai da Cosa Nostra, que é a maior instituição mafiosa do mundo, né? Ah, e o segundo colocado seria Salvatore Rina. O que tu acha, escola? Olha, eu concordo. Tem uma marca do Rina que é a seguinte: é, o, o promotor Falcone foi assassinado por ele. Porque o Falcone ele tinha um grupo antimáfia. E é para neutralizar o poder do Falcone, o Rina matou ele. Tu vê o que ele era, né? Começando lá do início, pro pessoal assim ter um pouco de noção da parte histórica, né? O Rina nasceu em 1930, então ele pegou um pouco da Segunda Guerra Mundial. O pai dele pegou a Segunda Guerra Mundial. E E ele logo, prontamente, já entrou na Cosa Nostra, mais ou menos assim, ele se assemelha um pouco o início da história dele com a história do Al Capone. Bastante, assim, sabe? Se É. assemelha bastante. Ele não começou com o cabeça principal, assim, da máfia, mas ele foi instituído a estar perto desse pessoal da máfia. Ah, e daí tem essa encrenca que ele teve com o Michael Lavarra, né? Acho que o... Não sei se tu quer que eu fale, se tu vai falar um pouco. Pode falar. Posso falar? O Michael Pode. Navarra é o pai da máfia. É o tipo assim, o Don Corleone, né? Que a gente tanto vê aí no Poderoso Chefão. Uma das inspirações foi o Michael Navarra, né? Ele instaurou a Cosa Nostra, era o pai dos Corleones, vamos dizer assim, porque ele nasceu em Corleone, né?
e fundou a Cosa Nostra. Só que numa época ele estava com muito poder, tanto poder, que ele começou a ficar velho e o pessoal, na mesma sintonia assim do Poderoso Chefão, quis dar um jeito de que esse poder ele fosse, né, ramificado para outras pessoas, fosse dado para outras pessoas. O cara tava ficando velho e não queria largar o poder, vamos dizer assim. E aí brotou uma equipe chamada Corleonese, né? Foi um grupo que era mafioso e que se destacou. E entre eles, o cabeça dos Corleonese era o Salvatore Rina. Tanto que foi ele que assassinou o Micaele Navarra, pelo que conta, né? Aí a história. Há divergências, né? Porque nunca foi comprovado. Mas foi ele, então, que cortou a cabeça do pai da máfia e depois tomou a Cosa Nostra pra si. O Reina foi condenado à prisão perpétua, Isso aí. mas ele viveu até os 87 anos. Em 2017, ele morreu. Ele estava preso e ele foi levado para um hospital. Morreu, não se sabe do que exatamente. Aliás, nem é bom saber, né? Vai saber, né? Do que morreu a figura. Vai Um a saber. menos. É, um a menos. Um a menos. Ele ficou numa prisão em Parma, né? Pelo Parma, que isso. eu tava lendo, ele ficou numa prisão em Parma depois que ele foi condenado aí à prisão perpétua. E foi um dos poucos, isso me chamou bastante atenção. Porque normalmente quando a gente lê sobre a máfia, normalmente, e até a gente falou aqui, eles são pegos não pelo crime à vida, mas sim por crimes fiscais, crimes voltados à propriedade. É difícil assim pegar uma cabeça de uma máfia que foi preso por um crime à vida. E o Rina foi preso por assassinato, né? Sim. Bastante diferente assim nessa consideração que os promotores conseguiram chegar e prender ele por um assassinato, ou seja, quase que um deslize do próprio cabeça da máfia, né? Depois, certamente, toda uma comprovação lá que deve ter tido, né? Dos promotores na época. Bem diferente a É. consideração, né? Também ele... Pode ir. Pode ir, Escola. Não, vai lá, vai lá. Não, ele Vai lá. tinha um apelido, né? Que era Toto. Né? Às Tudo. vezes, às vezes vai ser mais Que fácil é vocês o. acharem Toto Rina do Que é, que Salvatore. é que Toto é o apelido de Salvatore. É? É que nem tu é Fer ou Nando. Eu sou Dani. Uhum. Esse é o motivo. Ah, interessante. Interessante. Em E italiano, Salvatore chama de Toto. sim, sim. E aí tem ainda uma curiosidade ali sobre o Salvatore, além dos Corleonese e tal, é que ele foi um dos empregadores em 80 do tráfico de drogas. Aham. Que a gente tem muito É, isso assim nos Estados Unidos e tal, e nos anos 80 lá foi bem pegado o negócio de drogas. é. Ah, que incrível, assim. É muita E esse criminalidade que cara a aí, gente não sabe, né? não prestava mesmo. Ah, esse era muito ruim, esse era muito ruim. Eu acho que do que as. Para mim, um dos piores mafiosos da história da Itália. Se não o pior, né? Talvez se fosse assim. O problema da gente não saber muito sobre o Micael Navarra é pela questão histórica mesmo, né? Ele foi de uma outra geração Sim. e não tem muitos estudos sobre ele. Talvez o Micael Navarra tenha sido pior, mas o que se tem história na Itália foi o Totorrina. Já falei que na Itália é um tabu, né? Falar sobre máfia. Muito, muito.
Aqui a gente fala abertamente, sem problema. Só que na Itália tem um estigma muito forte da máfia. É Então verdade. lá tu não toca no assunto, tá? Isso. Por exemplo, eu fui várias vezes à Itália e nunca falei de máfia. Apesar de querer. Aquele instinto repórter, assim, né? Pá, que esse pessoal aí acha, será, né? Será que alguém não pode abrir um pouquinho o bico pra saber como é que é? É, Mas que coisa isso, né? A gente até falou naqueles episódios, acho que foi os 6 e os 7 que a gente fez aí da Itália. E até tava meio perigando a gente falando de máfia, assim, né? Abertamente, porque, né? mas eu tava no quarto de hotel, É, é. Mas fechadinho, ninguém tá me vendo. é. Sorte a tua, imagina fazendo um lugar aberto, assim, o pessoal ia ficar maluco. Ia soltar a palavra máfia lá, o pessoal ia ficar maluco. Nem pensar. Não Bah, dá. tá louco. É, incrível. Cara, tem assim muitas histórias do Rina aí sobre desde assassinatos a nossa, o que vocês pensarem, assassinatos a político, assassinatos a pessoas da justiça. E aí eu acho Sim. que entra bem o que tu falou Falcone? aí. É o Falcone. Tinha um outro cara que eles achavam que tinha sido ele que tinha assassinado, mas acabou que não foi ele que assassinou. Que também era promotor de justiça lá na Itália. Então, assim, ó, quando tu vai ler sobre ele, né, numa parte singular, bah, tu nota o quanto era ameaçador o negócio lá. Não dizendo assim ó, que não é nos Estados É. Unidos ou não é em outro lugar, mas lá parece um negócio assim absurdo, né? Tem máfia italiana, tem máfia americana, tem máfia russa, tem máfia japonesa, a Yakuza. Tem máfia no Brasil, as facções criminosas que a gente já falou. Enfim, acho que máfia é É, quando o cara é. é verdade. Ah, mas ali assim a gente tem. É o filme do ano. Oi? Tá Acho que a cort... gente pode eleger o filme do ano. Pode eleger o filme do ano. Pá, agora. Assassinos da Lua das Flores. Mas tu vai me deixar numa saia justa, porque eu não vi o Assassino da Lua das Flores, pela questão aquela que eu já tinha falado, né, do cinema. Então vai ver hoje. Não vi Napoleão e Vai lá. vi o Oppenheimer. Vi o Oppenheimer e eu achei o Oppenheimer muito bom, assim. Só que daí vou reiterar aquilo que eu falei na outra semana que a gente tinha comentado. Aí é uma questão muito pessoal, de gostar do artista, gostar É. do diretor também. Tá tendo muita crítica contra Oppenheimer ainda, né? Em questão de falta de enfim, aquelas faltas de linearidade que o pessoal que não conhece como o Nolan faz filme, né, dá sempre uma choramingada ali. E aí a gente devolve, às vezes, com uma pedrada, mas tudo bem. Mas eu quero ver, sim, já me falaram que é um filme bastante fluido, né? Os Assassinos da Lua das Flores é um filme bastante fluido, então tu não sente muito nem a temática e nem o tempo passar, né? Tu só vai. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Tá. Ou 3 horas e meia. Acho que é 3 horas e meia. 3 horas e meia. 3h26. Isso, 3h26. Eu ia É falar, 2 horas e meia é o Napoleão. isso. Vai, ainda foi pouco, eu achei que era umas 3 horas, Napoleão. Qual que tu acha que ganha o Globo de Ouro? Acho que, pra mim, Assassino da Lua das Flores. Pra mim.
certo. Qualquer um dos três tá bom. Também acho. Oppenheimer, Assassino da Luz das Flores ou Napoleão. Qualquer um dos três tá ótimo. Que o Globo de Ouro é mais, digamos assim, mais cerebral. Antecedente de Oscar. E ele antecede o Oscar. Ele é um pouco mais cerebral, assim. Normalmente vamos dizer, o que o público crava normalmente dá no Globo de Ouro e às vezes não dá no Oscar, né? Oscar. Então tá legal. Tem um outro prêmio na Inglaterra chamado BAFTA. Basta isso. E Emmys também. Sim. O BAFTA é um dos prêmios assim fora dos Estados Unidos, acho que o mais conceituado. Pelo menos pra mim é o mais conceituado, né? É. Depois aí vem outros, mas aí que tem o Palme d'Or e na França, né? Enfim, tem outros, Urso de muitos. Berlim. Isso, de Berlim, o Urso de Berlim. Ah, mas eu acho que vendo assim o BAFTA e o Globo de Ouro, já dá pra ter uma noção qual é que vai ser o melhor filme do ano, né? Acho que dá pra fazer uma conta. Hoje não é mais tão absoluto assim o Oscar. Eu não considero mais tão absoluto o É, Oscar. naquele ano eu tinha certeza, no ano do regresso, eu tinha certeza que ele ia levar. E não levou. Pois é, e levou o Globo de Ouro, né? Levou o Globo de Ouro. Eu tinha certeza que ele ia levar. Um dos anos, agora a gente tá falando de filme, já falamos aí um pouco sobre o Totorina. Um dos anos, assim, acho que mais icônicos pra mim de Oscar foi 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2014, em que concorreram e três filmes maravilhosos, assim, muito bons. Foi o Lobo da Wall Street, do Scorsese, De capa. o... Isso, o Dallas Buyer Club, o Clube de Compras Dallas, e Do Matthew o McConaughey. do Matthew McConaughey, e 7 anos de escravidão. Acho que é isso. 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. E naquela época ganhou o melhor filme 12 anos de escravidão, né? E foi bastante contestado. Foi bastante contestado. Por mais que seja um baita filme, mas estava concorrendo com outros dois grandes filmes, assim. Então foi muito ali uma compensação, assim. E, e daí teve a questão também do, do ator, do melhor ator. Que o Matthew McConaughey, assim, foi muito contestado, mas aí eu entendi o ano que foi do Matthew McConaughey. Tudo que ele fez aquele ano, ele fez muito bem. Apesar do Leonardo DiCaprio fazer o melhor papel dele, né? Pra mim, até hoje é o melhor papel dele, do Leonardo DiCaprio. Mas ele ganhou no regresso porque ali era incontestável, né? Eu tinha lido o livro. O regresso em inglês é The Revenant. Isso. Ele foi escrito, acho que eu falei sobre isso. Ele foi escrito pelo Michael Planck, um diplomata americano. E ele escreveu o livro e tal, e o livro ficou meio escanteado, assim. Aí o Leonardo DiCaprio leu, achou o máximo o livro, comprou os direitos. E aí mandou fazer o filme. Que ele era o ator principal. Isso. E aí foi o. Aquela cena do urso rasgando ele. Aquele ali era a cena do Oscar. Ali era a cena do Oscar. Quando eu vi aquela cena, assim, ó, tá aí, ó, ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Porque o. E ganhou o Oscar no sentido assim, até o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar ali, porque. Tu imagina, aquele urso não é de verdade, né? Não, é E ele. computador. Exatamente, ele fazer todo aquele sofrimento que ele fez ali na cena. E o caramba, isso aí é tu ter muita imaginação pra ter a noção de que tem um urso ali te mordendo, né? Então, eu lembro do regresso, assim, pra mim era Oscar certo, né?
E até foi um baita filme. A produção teve, acho que foi 3 meses de filmagem, porque eles queriam a luz verdadeira, eles não utilizaram luz artificial e queriam a neve verdadeira também. Então eles tiveram que gravar muito rápido assim o filme. Ah, achei sensacional. Sensacional. Vamos anunciar que a gente fala no próximo episódio. Vamos falar então. Próximo episódio, então, como a gente está falando aí dos vários mafiosos, vamos dizer assim, Mafioso. nós vamos falar então sobre. Olha, acho que o segundo maior mafioso dos Estados Unidos, mas aí é uma questão de ponto de vista, que é o Lucky Luciano. Eu já falei aqui, né? Mas eu fui no bar que o Luciano frequentava, em Manhattan. Isso. Ele está mantido exatamente do mesmo jeito, né? Porque ele frequentava o bar durante a lei seca. Então eles serviam uísque e ainda servem em xícaras para Como não era na chamar lei seca. atenção. Como era na lei seca. É, E é aquele. Não, ele só daí dando um spoiler pro próximo episódio, né? Ah, o Luke Luciano foi o equivalente ao Al Capone, só que ao invés é. de Chicago, Nova York. Chicago era Nova York. Era o Luke Luciano em Nova York. Vamos falar Mas muito os dois é de norte dos crime. Estados Unidos lá. Exatamente. A gente vai falar muito sobre crime, como a gente falou hoje, porque, olha, dá pano pra manga. É. Esse assunto aí. Acho que vale o episódio inteiro, como foi aí o Salvatore Rina, que a gente falou hoje um pouquinho aí sobre ele, né? Um baita de um... Se vocês pegarem a história assim, dando um resuminho super, super resumido aqui pro pessoal, um backup. O cara que nasceu em 30, uh, foi chefe de um grupo que matou o principal cabeça, o líder da maior máfia da Itália, tomou poder, assassinou muita gente, e ainda trabalhou com o tráfico de drogas e só foi pego lá nos anos de 1990, quando teve. Isso é uma boa coisa a gente só relembrar. Em 92 teve uma ação anti-máfia muito grande na Itália, né, em 1992, em que vários mafiosos foram presos porque muitas pessoas já não aguentavam mais. Né? Apesar de ela ser bastante entranhada no sistema italiano, como o Escola já falou várias vezes aqui, aquele ano assim foi um basta, vamos dizer assim. Tanto que baixou Mas qual muito foi a gota da água do Rina quando ele matou o Falcone? quando matou Falcone. É. Aí a população não aguentou mais. Você imagina, né, matar um... O Falcone era promotor, né? Isso, Promotor promotor. de justiça. Giovanni Falcone. Giovanni Falcone. Então foi aí aquele negócio, quase que foi uma guerra da população mesmo, porque ali assustou, né? Ali assustou. Isso. É como se alguém hoje matasse sei lá, um juiz, até mesmo um promotor aqui numa região nossa, né? Ah, E ia ser pavoroso. Feito então, pessoal, chegamos aí, acho que a alguns segundos antes, alguns minutos antes dos nossos 30. Agradecer a vocês aqui, foi um episódio rapidinho aqui do nosso Crônicas da Máfia, espero que vocês tenham gostado. Sempre comigo, Fernando Dagete, e com o Daniel Escola lá do outro lado. Sempre na parceria da Edelhaus e também da Vinícola Aurora. A gente deseja a vocês um ótimo e pacífico Natal, né? Que todos os desejos de vocês sejam abençoados aí para vocês, para a família de vocês, para os amigos de vocês, onde vocês puderem passar. E eu já vou adiantar aqui ao vivo, né? Então, Feliz Natal pro Daniel Escola, para todas as gurias aí dele, né? Tenham uma ótima noite de Natal. Esse ano vai ser prolongado porque é na segunda-feira, então vai dar para aproveitar um pouquinho mais.
Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Semana que vem a gente então vai falar aí sobre o Lucky Luciano. Até a próxima.